Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da COF, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Começo por lançar uma questão prévia. O Sr. Ministro das Finanças, relativamente a uma eventual intervenção externa do FMI em Portugal, em declarações ao Jornal Expresso, dizia ao mês, com taxas de juro que se aproximem dos 7%, entramos num terreno onde essa alternativa se começa a colocar. Hoje ultrapassou-se, como sabe, a barreira dos 7%, mesmo depois das garantias dadas em comunicado pelo Ministro das Finanças de que Portugal vai reduzir o déficit em 2% este ano. A primeira pergunta é como é que o Sr. Ministro e o seu Governo encaram esta situação. Depois, naturalmente, abordar o orçamento. E desde logo o grande pecado que nós encontramos nesta proposta de lei do Governo é de não se vislumbrar nesta proposta de lei de orçamento quaisquer medidas adicionais, quaisquer incentivos destinados às empresas que já exportam ou que pensam vir a exportar. Nenhum sinal, portanto, ao crescimento da economia. O atual Governo não percebeu ainda que se deveria concentrar em criar condições para as empresas venderem mais e melhor os seus bens e serviços, em vez de concorrer diretamente com elas em determinados setores. E porque vem a talho de foice, dizer-lhe que tem que atentar nesta suprema contradição. Por um lado, Vossas Excelências anunciam a saída de setores considerados não estratégicos e, por via de privatizações, passam a assumir o papel de Estado regulador. Por outro lado, em completa dissonância com essa política, compram um hotel e passam a ser operadores turísticos. A confusão de papéis, a ausência de estratégia e a política de anúncios continuam a ser visíveis a outros níveis. Há 4 meses atrás, nesta mesma sala, tivemos a oportunidade de anunciar que o Governo, no espaço de 8 meses, tinha lançado qualquer coisa como 6 fundos de apoio à internacionalização. Hoje lançou mais um. Desses 6, mais um, que entretanto foram anunciados, só um foi publicado em Diário da República. Só que até hoje nenhuma empresa deste país viu qualquer euro desse fundo de apoio à internacionalização. De resto, esta proposta de orçamento podia até ter dado um sinal de corrigir uma suprema injustiça, que é o de permitir ou de não permitir até o momento que as pequenas e médias empresas possam concorrer em igualdade de circunstâncias com as grandes empresas. Nada disso acontece, a Agência Nacional de Compras Públicas vai continuar a funcionar da mesma forma e podemos hoje informá-lo, se é que ainda não sabe, que o Estado português vai ser processado por uma PME que se considera discriminada pela forma como os seus orientam os critérios da Agência Nacional de Compras Públicas. De resto, a um outro nível, Vossas Excelências continuam a menosprezar olimpicamente a questão da eficiência energética. Em junho passado, anunciavam um aumento dos incentivos à eficiência energética, fizeram naturalmente os anúncios habituais. Esta proposta de orçamento vem agora retirar todos os incentivos a essa medida. Sem falar que Vossas Excelências continuam sem cumprir qualquer meta, seja ela qual for, a nível de medidas de eficiência energética na administração pública. Corrijam-me se estou errado. Segundo cálculos de vários especialistas nesta área, poderia até obter-se um potencial de poupança na casa dos 400 milhões de euros. Esses 400 milhões de euros, se Vossas Excelências dessem o exemplo ao nível da administração central, também ao nível da administração local, com certeza, poder-se-ia conseguir um estímulo à economia que podia ser canalizado para o incentivo às pequenas e médias empresas. O que ambicionávamos, pois, neste orçamento era que se conseguisse ter ao nível da área económica o engenho de minorar o efeito recessivo das necessárias medidas de consolidação orçamental. Nada disso acontece. E, portanto, por nada disso acontecer, a grande pergunta que lhes colocamos no final desta primeira intervenção, e antes de passar a palavra ao meu colega para abordar uma outra área que tem vindo a ser muito desaproveitada, é perguntar-lhes se Vossas Excelências acreditam sinceramente que a política da austeridade vai servir de desculpa para compensar a ausência de uma estratégia a nível económico. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva.